A todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Code Lopeira Villanueva. Nós estamos acompanhando o resultado eleitoral à presidência da República e nós estamos observando que o PT e as esquerdas estão querendo cavar o segundo turno. Resta saber se esse pleito eleitoral é realmente confiável, uma vez que nós observamos milhares de denúncias de fraude eleitoral com relação à adulteração das urnas. E o que mais nos espanta com relação a esse estado de coisas é que, na verdade, a procuradora Raquel Dodge, aquela que boicotou o voto impresso, aquela que acredita 100% nas urnas, se é que ela acredita, diga-se de passagem, aquela que teve apoio do STF para boicotar uma legislação que privilegiava mais a transparência das eleições, nós estamos observando praticamente mais de 20 mil denúncias relacionadas à adulteração do voto e inclusive favorecendo o candidato do PT, Fernando Haddad. Ora, o que nós podemos concluir com isso? Vamos analisar pelo prisma do petismo e pelo que já aconteceu neste país. Bolsonaro, se não houver nenhuma modificação substancial, eles vão forçar ao máximo uma vitória apertada de Haddad para fraudar as eleições. Eu não conheço ninguém, a não ser um ou outro gato pingado, que acredita nessa lorota do Haddad. Tá? Uma boa parte, ou então a maioria das pessoas que eu conheço, em geral, vota no deputado Jair Bolsonaro. Agora nós temos que analisar a seguinte questão do próprio pleito eleitoral e da forma como ela foi feita. Ora, vamos encaixar certas coisas. Dona Raquel Dodge, mesmo que pipocando milhares de denúncias sobre as fraudes eleitorais, ela está preocupada mais com os supostos fake news dessas notícias do que realmente investigar se há fraude eleitoral. Ou seja, ela afirmando, não, as máquinas são confiáveis sim, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, isso aí tudo é invenção dos eleitores. Ou seja, o problema da Raquel Dodge é que ela quer se convencer de que existe legitimidade das apurações eletrônicas, não porque haja evidência de fraude. Pelo contrário, para você resolver o problema da evidência da fraude, não basta investigar. O negócio é apagar as provas. O negócio é simplesmente criminalizar quem está acusando ou então denunciando a fraude eleitoral. Quando ela disse que os procuradores, os promotores vão tomar medidas cabíveis contra as falsidades da informação, etc., dona Raquel Dodge, resta você querer provar se 20 mil denúncias são falsas. Ao invés da senhora buscar um pleito eleitoral honesto, não, você está escamoteando, você está acobertando, você está, no fundo, vamos assim ser bem ousados, se possível, talvez prevaricando. Porque o que nós estamos vendo aí é que as urnas eletrônicas não são confiáveis e são fáceis de fraudar. E quando nós vemos que em 2014 existem muitos indícios de que houve fraude eleitoral beneficiando a ex-presidente Dilma Rousseff, nada impede que essa fraude ocorra de novo com relação ao senhor Fernando Haddad, mais conhecido como o poste mijado. Eu fico perguntando cá com meus botões aqui. Será que o Brasil vai cair numa nova convulsão social, elegendo um sujeito completamente comprometido com a corrupção e comprometido com esse projeto de poder totalitário que o PT, que é essa quadrilha, e nós temos que dizer uma coisa, o PT é uma quadrilha, o PT é um grupo revolucionário de bandidos. E vejam que o pleito eleitoral está controlado por eles. Toffoli é um sujeito que foi promovido pelo PT. Dona Raquel Dodge, de alguma forma, tem algum compromisso com esse povo. E veio com esse papo de que as eleições, no caso do papel, né, no caso do voto impresso, seria uma ameaça à Constituição, etc. Vejam os argumentos do STF com relação a isso, os argumentos são ridículos. Os argumentos que eles se utilizaram para invalidar o voto impresso poderiam, inclusive, ilegitimar as eleições anteriores que eram feitas pelo voto de papel. Então nós estamos vendo um caso escandaloso de prevaricação nas eleições e um caso escandaloso de fraude
e de subversão do voto eleitoral. Por quê? Porque o PT quer a todo custo sobreviver e atropelar as instituições democráticas. Imaginem se nós tivermos o pesadelo de, no segundo turno, o Haddad se eleger. Ou seja, na verdade não é o Haddad que vai se eleger, é o Lula que vai se eleger. O presidiário vai se tornar presidente da República. E ninguém se escandalizou com isso, pelo menos não desses altos poderes da República. Pelo contrário, acobertaram e favoreceram o ex-presidente Lula, como favorecendo também a ascensão do PT. E mesmo, vamos analisar, se não houvesse tanta fraude nessas eleições, provavelmente o Bolsonaro seria eleito presidente no primeiro turno. Mas eles vão fazer isso. Pode apostar, se não houver vitória no primeiro turno, e não me venham com essa história de dizer que nós somos mal perdedores. Não, não é isso não. A gente aceita o pleito eleitoral honesto. Quem não aceita é o PT. Quem não aceita perder é o PT. E a gente sabe que esse pessoal é capaz de fazer. Aí, tem um pessoalzinho, dá pra gente fazer uma seguinte crítica, que é da turminha do Amoedo, que é aquele tipo de classe média alta antisséptica, que não gosta de povo, que não gosta de pobre, que no fundo tem um desprezo íntimo pelo Brasil, que ficou todo cu doce com relação ao Bolsonaro. Porque não, nós vamos votar na Amoedo, votar com consciência. A sua consciência pode fazer o Brasil tomar no cu. Sabe por quê? Porque em vez de você ficar nessa vaidadezinha de liberal consciente, de liberaloide, não, nós temos que votar pelos ideais, você votou num peso morto. Ao invés da gente liquidar o PT no primeiro turno, vocês do Partido Novo, vocês dessa turminha do Amoedo, acabaram comprometendo a nossa oportunidade de destruir o PT. Por quê? Por quê? Por vaidade, por cudocismo. Enquanto isso, quando o PT começar a dominar esse país de novo e levar o país a uma Venezuela, e a gente começar a passar fome, a gente começar a passar crise, vocês, bando de chupador de piroca vagabundo, vocês vão embora do país, vocês vão levar um chute na bunda e vocês vão entregar o país ao PT. Porque vocês são os covardes, vocês são umas baratas tontas. Claro, quando você tem dinheiro, você foge. Você não enfrenta. Porque quem vai enfrentar aqui é quem vai ficar nesse país. Claro, eu voto no Amoedo e promovo o PT. Aí promovendo o PT, o que acontece? Eu pego meu passaporte, vou embora do Brasil, vou ficar em Miami, vou ficar nos Estados Unidos, vou ficar na Europa, vivendo o bom do melhor, deixando o país se fuder. Vocês são um bando de filho da puta, tem que ser dito pra vocês. Vocês são os idiotas. Quando o Bolsonaro prega algo próximo dos liberais, você fica com nojinho. Agora, se fosse o Amoedo, esse cretino, esse burguesinho de merda, que é um peso morto da política, e que só entrou na política por vaidade, porque ele é um liberalzão, ele é bem sucedido, etc. Esse bem sucedido, quando a merda dominar o país inteiro de novo, ele vai embora. Ele foge com o rabinho entre as pernas. E inclusive você, burguesinho e burguesinha da classe média liberal, que sonha com o Brasil sendo uma cópia dos Estados Unidos. É isso que vocês são um bando de merda. Será que ninguém percebeu a gravidade da situação? Será que vocês são tão burros? Um candidato sofreu um atentado, quase foi assassinado. E quase foi assassinado justamente porque ele é a única ameaça real no sistema. Com todos os defeitos que ele tem. Com todas as falhas que ele tem. E vocês colaboraram com isso. E isso sem prejuízo da fraude eleitoral, que foi absurda. Ora, se está surgindo um bocado de denúncias na internet, Dona Raquel Dodge está preocupada em processar esse pessoal. Porque, claro, nós não podemos denunciar a incolumidade e a santidade do pleito eleitoral eletrônico. O pleito eleitoral da Smarttic. O pleito eleitoral que foi usado na Venezuela. Claro, a gente não pode questionar isso. O negócio mesmo é pegar promotoria, Ministério Público e botar tudo no rabo dos eleitores. Meus parabéns, Raquel Dodge. Você não está preocupada em investigar as fraudes eleitorais. Você está preocupada em investigar se aquelas pessoas que denunciam as fraudes eleitorais são dignas de crédito. Existe uma notícia grave de vários tipos de irregularidades, pessoas apertando o número 1 e aparece o Haddad.
quando quer colocar o 17 do Bolsonaro, ou então quando coloca o número 17, o voto anula. Ninguém está preocupado em investigar isso. Ninguém está preocupado em buscar os autores dessa fraude. Essa fraude tem autores. Essa fraude tem pessoas que podem inclusive estar infiltradas dentro do TRE e do TSE fazendo esse trabalho sujo. E aí? Por que a dona Raquel Dodge não está preocupada com isso? Está preocupada em si, em processar quem grava um videozinho no Facebook, quem grava um videozinho no Instagram, dizendo, nós estamos sendo roubados. Vocês já imaginaram uma situação em que você denuncia um assalto, denuncia um roubo, um homicídio, e a pessoa está preocupada mais em processar a vítima do homicídio, do roubo, do estupro, etc. Isso é a posição da Raquel Dodge. Como inúmeras outras posições dessa mulher são eminentemente políticas e eminentemente ideológicas. E quando ela pegou o microfone dizendo que o pleito eleitoral é confiável e que vai combater o fake news, nós podemos deduzir que essa mulher é uma mentirosa. Olha só o nível dessa procuradora. Olha o nível dessa mulher. E olha o nível também de Toffoli, desse pessoal do Supremo Tribunal Federal, que só tem subvertido as instituições. Aí eu pergunto pra você uma coisa. Você aperta lá o pleito eleitoral, você aperta lá a urna eletrônica, que não tem como comprovar a fraude, e quando a fraude, sabe o que o TSE fala pra você? Sabe o que o TRE fala pra você? Ah não, se vira, você perdeu seu voto. Legal, pode ir embora e eleja um sujeito que você não quer no poder. Essa é a resposta do TRE. Como é que alguém pode admitir uma coisa dessa? Isso é uma palhaçada, isso é uma farsa. E mesmo assim Bolsonaro está com 48%. E isso porque nós estamos deduzindo que deve ter havido fraude. Deve ter havido fraude eleitoral sim. Deve ter prejudicado. Vamos esperar o pleito eleitoral, mas eu acredito que vai ter segundo turno. Justamente porque nós estamos observando que as urnas eletrônicas não são confiáveis e que o pleito eleitoral no Brasil é uma fraude. E que estão preparando a vitória do Haddad. E escandaloso. Escandaloso. Eu fico pensando na convulsão social que isso vai causar. Porque nós não podemos admitir o que aconteceu em 2014. Em 2014, houve um ato suspeito da Dilma Rousseff ter ganho as eleições e todo mundo ficou calado. Agora não. Com certeza Jair Bolsonaro não é Aécio Neves. E com certeza a nossa realidade política hoje não admite mais esse tipo de expediente, já que nós fomos capazes, pela pressão da opinião pública, pela pressão de várias pessoas da internet, pela pressão de vários grupos sociais, na derrubada dessa vagabunda, dessa Dilma Rousseff, que hoje, graças a Deus, não foi eleita senadora. Ou seja, dona Dilma Rousseff já pode ir para a cadeia, tranquilamente. Então, meus amigos, é isso. Fica aqui meu depoimento e vamos ficar de olho. Um grande abraço.